Olá a todos e todas, é uma alegria estar aqui com vocês discutindo um artigo que construí com Edmeia Santos, né? É um prazer mesmo discutir educação. Faz tempo que estamos discutindo essa temática da interatividade, inclusive publiquei um livro a respeito disso e é uma alegria imensa retomar essa discussão. Eu acho que essa discussão não tem fim. Não é um mero modismo, né? A ideia da sala de aula interativa é uma luta infinita, porque a escola está há séculos envolvidas com o modelo da transmissão e a gente precisa criar alternativas a esse modelo. E a sala de aula interativa, com certeza, é uma alternativa. Qual é a novidade? O conceito de interatividade. O que é esse conceito? Ele vai exatamente dizer que a emissão e a recepção cocriam a mensagem, cocriam a própria comunicação. Por que esse conceito é importante? A clássica sala de aula, baseada na transmissão, ela está no paradigma da unidirecionalidade, né? Então, unidirecionalidade supõe o professor transmissor, o aluno sedentário espectador, assistindo à transmissão de conteúdos. Caberá a este aluno o quê? Reter aquelas informações e reapresentá-las em momentos pontuais de avaliações e de provas. Esse conceito de sala de aula está muito questionado, não é de hoje. Vygotsky, Paulo Freire, Anísio Teixeira e outros tantos teóricos internacionais, muitos outros, já questionaram este modelo. A gente precisa implementar a mudança dessa sala de aula. E como é que se faz essa mudança? Em primeiro lugar, pensando que você, professor, veio daquele modelo. Entretanto, você precisará fazer a revirada. Fazer a revirada supõe, o sala de aula interativa parte dessa ideia, modificação no paradigma comunicacional. Você vai questionar a unidirecionalidade e apostar na interatividade. Para ser bastante breve, o nosso tempo é curto, vamos falar de pedagogia do Parangolé. Vocês podem ver aí no texto que eu trago uma imagem do Parangolé, que é um conceito de arte do Hélio Oiticica. Você vê um sujeito vestindo uma capa colorida. Qual é a proposta? O Hélio Oiticica, ele questionava o modelo de arte preso na parede para você assistir. É a mesma ideia do professor preso lá na frente para você assistir. Preso ou circulando pela sala de aula, mas ele é o centro de uma cena e você está diante dele como espectador para assistir. Bom, estamos no mesmo paradigma, né, da unidirecionalidade. O Hélio Oiticica questionou isso na arte. Nós temos que questionar isso na educação. O que ele questionou na arte? Por exemplo, o quadro do Van Gogh está preso na parede, cabe a você o quê? Assistir, se emocionar, se empolgar, né, diante daquele quadro. O Hélio Oiticica dizia o seguinte: eu quero mais em termos do quê? Com todo respeito ao Van Gogh, né? Eu quero mais em termos de, eu preciso ter uma certa autoria física nesta obra. Olha que ousadia do Hélio Oiticica. Eu preciso poder mexer, a obra precisa se apresentar a mim, não é o caso das obras do Van Gogh, mas ela precisa se apresentar a mim com uma plasticidade que me permita adentrar e operar com seus elementos e co-criar com o artista essa obra. Olha como isso é interessante em educação. Imagine o professor operando com essa ideia. Então, o Parangolé é exatamente isso, uma capa labiríntica que permite ao professor, que permite ao aluno operar com os elementos dessa capa. O professor é o proponente desse conjunto de elementos, como o Oiticica é o proponente dessa capa com um conjunto de dobras possíveis que vai exatamente permitir aquele usuário que está ali vestindo adentre a obra e opere com seus elementos. Traduzindo isso em miúdos, imagine uma sala de aula discutindo o tema escravidão. O professor traz uma série de elementos sobre o tema escravidão, abre esse leque, ou esta capa labiríntica, para o alunado adentrar e operar com os elementos. Que elementos são esses? Vídeos, textos, poemas, fatos da rua sobre discriminação, né? Histórias de vida de pessoas que estão ali na sala de aula, que um dia foram discriminadas, enfim. Traz essa questão, né?
que está ali em debate, para que o alunado vista a causa, né, e opere com seus elementos e aí construa conhecimento. Isso tudo é diferente da velha sala de aula que faria o quê? Colocaria datas no quadro, colocaria nomes importantes a respeito da discussão sobre racismo no Brasil ou sobre escravidão no Brasil, colocaria esses nomes no quadro com algumas ideias ditadas para o aluno encher o caderno e prestar contas. É disso que nós estamos falando, dessa mudança necessária. E o que está em pauta aqui? Um conceito de comunicação. Você tem uma sala de aula diferenciada que materializou um conjunto de elementos necessários para que se opere, né, uma comunicação de fato interativa, onde a emissão e a recepção cocriam o processo. É diferente da unidirecionalidade, onde o emissor tem a autoria e o espectador não tem autoria nenhuma. Ele é um espectador. Bom, então, seguindo lá, você vai ver várias sugestões que eu apresento aí mais para o final do texto, né? Participar interativamente supõe, né, da parte do professor propiciar oportunidades de múltiplas experimentações e múltiplas expressões. Então, o professor terá aqui oportunizar espaços de autorias, de experimentações, de expressões. Vocês podem ver aí pelo menos 5 sugestões de como realizar isso em sala de aula. Disponibilizar uma montagem de conexões em redes que permite múltiplas ocorrências. Então é você permitir que os alunos tragam elementos novos, que apresentem perspectivas diferenciadas daquela que estava sendo colocada, que tragam dados de fora, né, pessoais, a respeito daquela temática que está sendo construída. Então você vai disponibilizar uma montagem de conexões contando com o alunado, que vai trazer, por sua vez, elementos que vão agregar valor aí ao debate. Olha a autoria dele já se expressando. Ele traz um elemento, isso ainda não é tudo, mas no momento que ele opera com este elemento, articulando com outros que os colegas trouxeram, olha ele aí já construindo conhecimento, se apresentando, se colocando, se autorizando. É isto, né? Provocar situações de inquietação criadora, é a terceira sugestão. Então você precisa criar situações que provoquem a criatividade, a autoria, autorizar o alunado a se posicionar, encorajar o alunado. Isso tudo é importantíssimo. Arquitetar coletivamente ou colaborativamente percursos hipertextuais. Aqui está o conceito de hipertexto, que é muito importante. Você tem um texto chapado linear sequencial, né, que geralmente os programas são assim nas escolas. Você quebrar um pouco isso, articular sua disciplina com matemática, com história, com física, né? Articular os conteúdos diversos, fazer aí digamos assim, um conjunto de elementos articulados que possam construir sentidos novos. Isso é diferente de você já trazer um pacote pronto. Então, na verdade, quem vai dar sentido a partir dos elementos é aquele que vai operar com os elementos, no caso aí são os alunos, né? Você veja que esses itens todos estão interligados, mas cada um deles vai trazer uma especificidade. Olha aí, arquitetar colaborativamente percursos hipertextuais, está aí colocada a ideia, e o quinto é mobilizar a experiência do conhecimento. Então veja bem, a sala de aula não é o lugar para a transmissão de conhecimento. O que se transmite é informação. O conhecimento você constrói se apropriando das informações. Então o papel do professor é cuidar para que a sala de aula seja um espaço de construção do conhecimento. Para isso ele precisa fornecer, ele precisa contar com o alunado para trazer essas informações, colocá-las sobre a mesa, né, sobre os tablets, sobre as carteiras e até no chão, enfim, nas idas a lugares da cidade, a museus, etc. E, diante desses elementos todos, explorar, né, ou motivar, ou mobilizar a experiência da construção do conhecimento. Está aí o grande desafio. Espero que essa pequena fala estimule você a retomar o texto outras vezes, né? E, quem sabe, debater comigo. O meu e-mail é mparangolé@gmail.com.
Parangolé mudou até minha vida aí no e-mail. Então, mparangolé@gmail.com. Seja bem-vindo, estamos com muita vontade de debater com você, eu e a professora Edmeia. Um forte abraço.